Olá, meu querido irmão e minha irmã, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Antônio Júnior. Eu quero trazer uma palavra que vai te ajudar a refletir sobre como anda o seu relacionamento com Deus e a forma com que você tem lidado com as tentações que surgem na sua vida. E mais do que um alerta, essa mensagem saiu do coração de Deus, então eu creio que vai te edificar bastante. E depois nós vamos fazer uma oração, nós vamos unir a nossa fé. E eu fico tão feliz porque nós estamos criando uma corrente de oração e todos os dias eu tenho me sentido mais fortalecido, mais firmes com Deus, e eu acredito que vocês também. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, clica no botão abaixo inscrever-se e do lado vai aparecer um sininho. Clica nesse sininho também para você receber a notificação do YouTube assim que eu colocar um vídeo novo. Eu não sei se você sabe, mas todos os dias eu tenho feito a oração da manhã para abençoar o seu dia e à noite eu tenho feito uma oração para agradecer a Deus e encerrarmos o dia na presença do Senhor. Então vamos começar com essa mensagem de hoje. Eu sei que todos nós enfrentamos tentações, sejam elas na área sexual, na área financeira, na área emocional, não é mesmo? E não há outra forma de vencê-las a não ser com a ajuda de Deus. Nós não podemos achar que nós somos fortes o bastante e que nós nunca cairemos naquele tipo de pecado. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 10 que aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Então eu já cheguei à conclusão que eu nunca posso menosprezar o pecado, eu nunca posso menosprezar as tentações, porque todos nós somos suscetíveis a erros, todos nós podemos falhar. Não importa quantos anos você tem de igreja, não importa quantos anos de caminhada com Deus, não importa se você veio de uma família cristã, se você tem um ministério, se você já teve muitas experiências com Deus no passado. Existe uma frase muito interessante que ela diz o seguinte: os maiores santos estão sujeitos a cometerem os piores pecados. Então todos nós precisamos vigiar diariamente, tá bom? Se existe um erro que muita gente comete, é de achar que as tentações um dia elas vão acabar, ou um dia elas vão diminuir. Mas não é assim que acontece, porque quando nós achamos que está tudo bem, pode ser que naquele momento nós já estamos caindo na tentação de não buscar a Deus, na tentação de nos acomodarmos, sabe? Então a gente precisa ter uma visão maior do que é uma tentação. E há um versículo que Jesus disse, lá em Mateus capítulo 26, que ele diz assim, vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando Jesus disse isso, os discípulos estavam esperando por ele lá no jardim do Getsêmani. E acontece que eles dormiram. Isso mesmo, eles estavam tão cansados, talvez por causa da batalha. Imagine a batalha espiritual que estava acontecendo naquele momento. Jesus estava ali no Getsêmani e a Bíblia diz que ele chegou a suar gotas de sangue, porque ele estava sofrendo terrivelmente. Ele estava tomando uma decisão ali que mudaria toda a história da humanidade. E ele fez a seguinte oração: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Então naquele momento o diabo com certeza estava oprimindo Jesus e também os seus discípulos. E então naquele momento os discípulos dormiram. Eles simplesmente dormiram, sendo que Jesus disse: vocês não podem vigiar comigo nem uma hora sequer. E foi aí que ele fez a seguinte declaração: vigiem e orem, para que vocês não caiam em tentação. Então a tentação naquele momento era para que eles ficassem acomodados e não buscassem a Deus. Então essa mensagem é tão importante, irmãos, porque nós começamos aqui um propósito de oração todos os dias, de segunda a segunda. E isso muitas vezes faz com que o inimigo tente contra a nossa vida, faz com que ele coloque tentações para a gente não acompanhar as mensagens, para a gente não ouvir a voz de Deus através da palavra, para que a gente não queira priorizar o reino de Deus. E é interessante que Jesus disse: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, nós já estamos prontos espiritualmente. Nós que entregamos a vida para Jesus, nós somos salvos, não pelo nosso mérito, mas pela graça. Espiritualmente falando, nós estávamos nas trevas e agora estamos na luz. Mas ainda temos uma carne. Ela é o nosso maior inimigo, que somos nós mesmos. A nossa carne, ela quer nos tirar da presença de Deus. Enquanto estivermos nesse corpo carnal, nós vamos sofrer as angústias, sofrer por ter que carregar a cruz diariamente,
sofrer por rejeitar o pecado, por sofrer humilhações, por sofrer lutas em todas as áreas. E nós precisamos vigiar e estarmos firmes com Deus para não cairmos em tentação. E a Bíblia nos traz uma lição muito importante quando nós olhamos para o povo de Israel que estava escravizado no Egito por 400 anos. A Bíblia mostra que Deus levantou Moisés e então Moisés libertou aquele povo, o mar se abriu, foi um milagre maravilhoso. E então a partir dali, Deus prometeu que daria a eles uma terra prometida, uma terra que manava leite e mel, e naquele lugar eles teriam descanso, eles iriam habitar em segurança. Mas quando eles atravessaram o mar, eles pensaram que o pior já tinha passado e que a partir daquele momento, nada de ruim poderia acontecer com eles. Afinal de contas, eles passaram 400 anos de escravidão no Egito e eles viram Faraó vindo com todas as forças contra ele. Nós sabemos que o inimigo estava ali usando a vida de Faraó com seus cavaleiros e da mesma forma, hoje na nossa vida espiritual, quando nós decidimos seguir os caminhos de Deus, o diabo vem furioso, tentando nos destruir, tentando nos fazer mudar de ideia e voltar atrás, voltarmos a ser escravos do pecado. É isso que o diabo quer. Ele não quer que a gente avance, que a gente dê um passo de fé. Não, ele quer que a gente fique no nosso canto acomodado, sabe? Então o povo de Israel atravessou aquele mar. Só que diante deles, depois daquele mar, tinha um deserto, porque Deus precisava tratar com aquele povo. Deus precisava moldar o caráter deles. E a Bíblia diz lá em Deuteronômio capítulo 8, que Deus colocou eles no deserto para ver aquilo que estava no coração deles, para ver se eles iriam obedecer a Deus ou não. E infelizmente, a Bíblia diz que aquele povo foi desobediente, eles blasfemaram contra Deus, eles rejeitavam a autoridade de Moisés e aquele povo sofreu, irmãos. Durante 40 anos, Deus fez tudo por eles. Deus alimentava eles, Deus supria eles em todas as áreas, ao ponto de que nem os sapatos e nem as roupas deles envelheceram durante os 40 anos. Não tinha doentes no meio do povo, Deus trazia cura, Deus trazia água quando eles estavam com sede. E durante o dia Deus colocava uma nuvem gigante para que eles não sofressem com o calor do sol. E à noite, quando era frio, porque o deserto faz muito frio à noite, Deus levantava uma coluna de fogo. Então era tantos milagres, irmãos, tanto o poder de Deus, mas o povo não reconheceu. Até que chegou o momento deles entrarem na terra prometida. Tinha vindo uma nova geração e essa nova geração iria entrar nessa terra prometida. Mas quando eles pensaram que tudo já estava pronto, que não tinha mais provações, tentações, eles descobriram que haviam gigantes naquela terra. Os cananeus ainda habitavam em Canaã, que era o lugar onde Deus havia prometido. Então eles ficaram desanimados e eles chegaram a dizer: este não é o lugar que Deus prometeu para nós. Então isso me mostra, irmãos, que o nível de tentações do cristão, ele aumenta à medida em que a gente se aproxima de Deus. Quando Deus tem algo grande para fazer na sua vida, é aí que o inimigo se levanta com mais força. É aí que a tentação fica mais forte. Então nós vamos ver agora somente um versículo que nos mostra que quando o povo de Israel deixou o Egito, Deus não levou eles diretamente para a terra de Canaã, para a terra prometida, justamente por um motivo, e um motivo muito importante. É que quando eles atravessaram o mar, havia um caminho mais curto, um caminho muito mais fácil para eles chegarem na terra de Canaã. Mas acontece que ali havia os filisteus, que era um povo acostumado com guerra. Então Deus disse o seguinte: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Deus sabia que a fé daquele povo ainda não era suficiente. E foi por isso que Deus levou eles para o deserto, porque é no deserto que Deus trabalha na nossa vida. É no deserto que, por mais que seja difícil, por mais que demore mais tempo, é nesse lugar que Deus revela que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É nesse deserto que Deus revela as suas maravilhas, o seu poder, e Ele mostra o quanto nós somos pó, o quanto nós devemos ser dependentes dEle. E foi por isso que o povo de Israel ficou naquele deserto. Mas depois que a fé deles cresceu, depois que eles obedeceram e eles entenderam as lições que Deus queria dar a eles, o Senhor permitiu que eles enfrentassem os inimigos que estavam na terra prometida e muito mais, porque Israel se tornou uma nação poderosa
e depois venceu muitos outros gigantes, muitos outros exércitos. Então é isso que Deus vai fazer na sua vida. Deus não vai te levar por um caminho que você não vai dar conta. Deus vai cuidar de você em todo o tempo. Ele já tem cuidado, mas Ele vai estar mais próximo de você exatamente quando a situação piorar, quando ficar tudo mais difícil, tá bom? Então agora nós vamos orar, nós vamos pedir a Deus que nos dê proteção, que nos capacite a não cairmos em tentação, para que a gente não perca a nossa fé, para que a gente não se esfrie espiritualmente, tá bom? Então feche os seus olhos e eu quero orar agora junto com você. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer pela vida desse irmão e dessa irmã que me acompanharam até agora. Oh, meu Pai, muitos estão passando por provações, por tentações, muitos estão sofrendo porque tomaram uma decisão de caminhar contigo. Oh Deus, a batalha tem sido grande, principalmente dentro de casa. Oh, meu Pai, essas pessoas muitas vezes não entendem que a nossa decisão não é por uma religião, mas é por um relacionamento contigo. Oh Deus, que o Teu poder possa vir sobre a nossa vida, nos livrando de todo mal, nos ajudando, nos capacitando com a unção do Espírito Santo de Deus. Senhor, nos ajude a cumprir a Tua vontade, a fazer somente aquilo que Te agrada. Senhor, nós não queremos mais voltar a sermos escravos do pecado, voltarmos àquela vida de escravidão. Era uma vida tão sofrida, uma vida sem propósito, sem salvação. Senhor, hoje nós estamos com Cristo, nós estamos felizes, mas ao mesmo tempo temos passado por tantas lutas. E por isso muitas pessoas que estão me ouvindo, ó Pai, elas têm se desesperado, elas têm perdido a paz, elas não conseguem encontrar um consolo, uma saída. Mas Senhor, Tu és o mesmo Deus que guiou aquele povo no deserto. Guia a nossa vida, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a focarmos no Senhor e não nos desviarmos nem para a esquerda nem para a direita. Sonda o nosso coração, Pai, e o Senhor verá que nós Te amamos, que nós queremos estar contigo, custe o que custar, mas muitas vezes não estamos dando conta. Nos ajuda, Senhor, nós precisamos de Ti, que o Senhor faça o impossível por elas, Pai. Aquilo que hoje é uma barreira intransponível, Senhor, nós cremos que não existe gigante que possa suportar o Teu poder. Jesus, batalha por nós, venha, Senhor, opera na nossa vida, que tudo isso se torne apenas uma lembrança daquilo que o Senhor fez, do livramento que o Senhor nos deu. Oh, meu Pai, que a partir de amanhã essa pessoa vigie mais, que ela tome a decisão de parar de brincar com o pecado e que ela comece a clamar ao Senhor quando ela estiver fraca diante da tentação. Dá-nos, Senhor, da Tua força, da Tua sabedoria, para que a gente saiba escapar dos problemas, das armadilhas que o inimigo coloca na nossa vida. E que esse irmão e essa irmã que estão comigo agora nunca se esqueçam de que Cristo morreu por elas e que Ele nunca vai abandoná-las, mesmo quando elas caírem. Senhor, em nome de Jesus, derrama da Tua graça para que a gente consiga renunciar aos prazeres da carne, aos prazeres do pecado e que a gente venha ser obediente ao Senhor. Eu oro e já Te agradeço por tudo que o Senhor já fez e por tudo aquilo que o Senhor vai fazer na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar você para participar desta oração pela sua vida espiritual, baseada no Salmo 91. Nós vamos orar a Deus pedindo proteção e força para superarmos os ataques do inimigo que tem abalado a nossa fé e diversas áreas da nossa vida, inclusive a saúde física e mental. E antes de começarmos a orar, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e lembre-se de alguém com quem você pode compartilhar esse vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, não podemos guardá-la apenas para nós. E eu tenho certeza que esta oração de hoje vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas vai entender a profundidade deste salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que ele tem de tão especial? E eu vou te mostrar hoje. Este é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e existe uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da vida. É muito comum nós vermos em casas e empresas a Bíblia aberta neste Salmo 91 como se fosse um tipo de amuleto de proteção.
Em alguns lugares, a página chega a estar amarelada de tanto tempo aberta ali, mas muitas vezes a pessoa nem lê a Bíblia, apenas deixa aquele salmo exposto. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós imaginamos. E nós só conseguimos entender o verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se fizermos isso, vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro, vamos ler os versículos 1 e 2 e orar com base neles. E depois, nós vamos seguindo por outros versículos para que você entenda melhor o que está escrito e com isso, vamos orar por áreas específicas da sua vida, tá bom? Para começar, nós vamos ler o Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor deste salmo estava passando por perseguições ou lutas, ou se ele recebeu uma profecia de Deus para entregar a todos nós. Mas independente do motivo, o ponto central é claro: devemos buscar a nossa segurança em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza contra todo tipo de mal. E se buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nunca seremos decepcionados. Nenhum inimigo será capaz de destruir a fortaleza que é a presença de Deus em nós. Amém? E agora que entendemos isso, nós vamos orar juntos. Se você puder, feche os seus olhos e ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar pela Tua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Deus, nós temos enfrentado tantas provações, o inimigo tem falado ao nosso coração, dizendo que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Mas agora nós voltamos os nossos olhos para Ti. Nós cremos que Tu és aquele que tem a paz que o mundo não pode oferecer. Coloca essa paz dentro de nós agora, porque nós precisamos dela, Senhor Jesus. Sem isso, nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado. Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar onde podemos encontrar descanso e a verdadeira paz é debaixo das Tuas mãos. Ali está o refúgio, a fortaleza de que tanto precisamos. E nós cremos que à sombra do Todo-Poderoso existe descanso e refrigério para a nossa alma. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti e descansar nos Teus braços. Nós entregamos agora nas Tuas mãos as nossas preocupações, medos e angústias. Ó meu Pai, eu sei que muitas pessoas agora estão com depressão, estão em luto, angustiadas, com o corpo demonstrando sinais de cansaço e ansiedade fora do controle. Por isso, ajuda-nos a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Nós Te agradecemos pela fé. Cremos que o Senhor está nos dando agora a proteção e os livramentos todo dia. A Tua palavra diz no Salmo 34, o versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Deus, nós Te agradecemos muito, porque cremos que o Senhor está nos livrando mais uma vez. Mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando a montanha parece enorme diante de nós, ainda assim nós cremos. O Senhor é aquele que remove montanhas quando colocamos a fé em Ti e profetizamos a vitória. Por isso nós já Te agradecemos pelas conquistas que estão chegando. Grandes coisas o Senhor está fazendo e ainda fará em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Oh, meu querido irmão, este é apenas o começo. Continue aqui comigo porque nós vamos seguir neste Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, profundamente espiritual. Então assista até o fim, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e no final o Senhor vai agir poderosamente em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa o tamanho do seu gigante. Pode ser uma enfermidade, um problema financeiro ou emocional. Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. E eu falo isso por experiência própria. Se hoje eu estou aqui trazendo essa mensagem para você, é porque um dia o Senhor olhou com misericórdia para a minha vida.
Eu estava perdido, me sentindo numa escuridão completa, mas Jesus acendeu a sua luz na minha vida. E hoje eu posso te dizer, não há nada que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então declare assim: tudo posso naquele que me fortalece. E agora eu quero ler com você os versículos 3 e 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Aleluia. Irmãos, um laço é uma armadilha preparada para capturar e matar. E naquela época, os caçadores usavam laços para pegar pássaros ou animais. E o salmista conhecia muito bem isso e ele usou como comparação. Ele quis dizer que todos os dias o diabo também coloca armadilhas em nosso caminho para nos tentar, para nos destruir espiritualmente, para nos afastar do Senhor, para prejudicar a nossa vida nos pequenos detalhes. Mas se nós corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele nos guardará. Esta é a promessa de Deus para você. Ele vai te proteger do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege os seus filhotes. Amém? Então vamos orar novamente. Continue com seus olhos fechados e ouça essa oração de todo o coração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos na Tua presença, porque acreditamos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. E mais uma vez nós te pedimos, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem o foco que é Jesus Cristo. Livra-nos, Senhor, das armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Dá-nos sabedoria para identificarmos esses laços antes que seja tarde demais. Ó Senhor, livra-nos da hora da tentação. Não permita que façamos escolhas que tragam prazer momentâneo, mas destruam a nossa vida espiritual depois. Ajuda-nos, ó Pai, a sempre correr para debaixo das Tuas asas. Que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia. E agora nós vamos continuar pelo Salmo 91, desta vez os versículos 5 e o versículo 6, que diz assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Irmãos, talvez esse salmo tenha sido escrito pelo rei Davi. Muitos acreditam nisso por ele ter sido um guerreiro que enfrentou inimigos de dia e de noite. Davi sabia o que era estar sob ataque constante, mas mesmo assim ele não se entregava porque ele sabia que o Senhor era o seu escudo. E nós também precisamos ter essa segurança, essa certeza da proteção divina. Devemos entender que a destruição, a tragédia, isso tudo pode vir sobre aqueles que rejeitam a Cristo, mas aqueles que confiam no Senhor serão poupados. Esta é a promessa de Deus, nos versículos 5 e versículo 6. Então vamos orar mais uma vez. Eu tenho certeza que a presença do Senhor já está acalmando o seu coração, já está preparando você para o que está por vir, para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós pedimos agora que nos proteja das flechas lançadas por Satanás contra nós e contra as nossas famílias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão intensos que muitas vezes nós achamos que não vamos suportar. Parece que nós saímos de um problema e já entramos em outro ainda maior. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão chorando agora na Tua presença. Vai de encontro a esse jovem que está com depressão. Vai de encontro a essa pessoa que está hospitalizada, dessa mãe desesperada, desse pai de família que não sabe como vai trazer o sustento para a sua casa. Oh, meu Pai, aviva a fé dessas pessoas. Dá a elas a perseverança, a mesma que Davi teve diante das batalhas, diante do gigante. Não permita, meu Deus, que o medo feche os nossos olhos. Nós queremos permanecer firmes, olhando somente para Ti. Oh, meu Deus, as dificuldades têm sido tão grandes. O vazio, a tristeza, a amargura, muitas vezes nos fazem acreditar que a vida não tem mais sentido. Mas, Senhor, eu Te peço aqui agora, abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração e tira delas, meu Pai, todo pensamento de morte, todo pensamento negativo
porque nada disso vem de Deus. Um Deus de amor que só tem pensamentos bons ao nosso respeito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos continuar neste salmo tão lindo e abençoado. E eu creio que depois que você ler os salmos 7 e 8, você vai ter uma certeza ainda maior de que Deus está contigo. Pode ter certeza disso. O versículo 7 e 8 diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Amém? Irmãos, esse versículo aqui é muito citado, mas as pessoas às vezes esquecem de um detalhe muito importante. Essa promessa é somente para aqueles que estão na presença de Deus. Quem se afasta dele perde a proteção do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e ele os livrará. Então, irmãos, não podemos perder o temor do Senhor. Não podemos sair debaixo da proteção de Deus, porque muitos por aí afora já estão afastados. E aí, quando nós olhamos para eles, percebemos uma coisa: parece que a vida vai de mal a pior. Parece que a casa está desprotegida e o inimigo entra e sai, e ele causa uma grande destruição, uma bagunça. Quantas famílias, irmãos, estão desestruturadas? Quantas pessoas estão sendo atingidas porque elas perderam a proteção espiritual? Se você se identifica com essas pessoas, se você está numa família que tem sofrido muitos ataques e tem sido atingida, eu quero que você ore com a sua consciência. Creia que nesse momento muitos podem cair ao seu lado, muitos podem cair à sua direita, mas nada vai te atingir. Amém? Então ore com fé, com a certeza de que os anjos do Senhor estão vindo em sua direção. Ore desta maneira: Deus eterno, nós temos visto milhares sendo derrotados todos os dias porque rejeitam a Tua palavra e se afastam da Tua presença. Mas nós, Senhor, queremos nos manter firmes. Não permita que nenhum dos Teus filhos se perca no caminho. Guarda-nos, Senhor, para que não sejamos atingidos como os ímpios. Derrama a Tua unção sobre todos aqueles que estão participando desta oração. Envia os Teus anjos, Senhor, até mesmo sobre aqueles que não têm ido na igreja, aqueles que estão distantes, mas que agora estão clamando por Ti. Faz um milagre na vida deles, meu Pai, e que eles possam voltar aqui e deixar nos comentários o grande livramento que o Senhor está dando para eles, que eles possam testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo hoje. E eu creio que esta unção está despedaçando todo jugo, toda opressão, toda tristeza, todo cansaço. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos continuar agora no Salmo e é muito importante que você não saia desse vídeo. Eu creio que agora, nos versículos 9 e 10, você vai sentir uma paz sobrenatural. Se você verdadeiramente se entregar ao Senhor Jesus, se você colocar a sua fé nele, eu creio que o seu coração já não será o mesmo. Então preste atenção no que diz o versículo 9 e 10. Está escrito assim: Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Amém? Irmãos, é muito importante eu dizer uma coisa: isso não significa que nós não teremos problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais o inimigo tentará nos atacar. Mas como eu já disse, se confiarmos no Senhor e fizermos dele o nosso refúgio, desgraça alguma chegará na sua vida e você não precisará ter medo de notícias ruins. Creia somente que o Senhor está te protegendo e muitos ao seu redor olharão para você e perceberão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, nós vamos orar e eu quero muito que você abra o seu coração e que você faça também a sua oração, mesmo que seja na sua mente. A Bíblia deixa muito claro que antes da nossa palavra sair da boca, Deus já a conhece completamente. E assim como Ana, no Antigo Testamento, ela orou sem palavras. Os seus lábios apenas se movimentavam, mas ela não conseguia se expressar. Tamanha era a angústia daquela mulher que não podia gerar filhos. Mas ela orou, e naquela noite Deus lhe concedeu a graça. E ela foi uma alegre mãe de filhos. O Senhor abriu a madre dela, e eu creio que da mesma forma, tudo que não frutifica, tudo que não vai para frente, hoje se encerra aqui esse ciclo. Em nome de Jesus, tome posse disso e ore assim comigo. Vamos orar.
Pai querido, nós te agradecemos pela nossa vida, mesmo em meio às dificuldades, em meio às batalhas que nós enfrentamos. E nós queremos te pedir agora, ó Pai, continua sendo o nosso refúgio, a nossa salvação, que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos purifique de todo o pecado. O inimigo conhece as nossas fraquezas, Senhor, mas quando nós confiamos em Ti, nenhum mal nos atinge, porque a Tua palavra nos diz em Romanos 8, versículo 31, que se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Aleluia. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Nós tomamos posse daquilo que o Senhor já está nos entregando, a paz que esse mundo não conhece, a paz que excede todo o entendimento. Guarda-nos nessa paz e até o final desse vídeo, meu Deus, nós tomamos posse de que o Senhor já está liberando a bênção a nosso respeito. Aleluia. Irmãos, agora nós vamos ver o versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: Pois aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém? Oh, meus amados, o cuidado de Deus é tão grande que Ele envia anjos para nos guardar. A Bíblia diz em Lucas capítulo 22 que quando Jesus estava no Getsêmani, Ele estava ali sofrendo a angústia, a batalha da carne contra o Espírito. Foi o momento mais difícil da vida dele. E mesmo que os discípulos não estivessem com ele naquele momento, afinal de contas eles estavam dormindo, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio na direção de Cristo e o fortaleceu. Da mesma forma, você que está sofrendo agora, você que está com um aperto tão grande no coração, você que acha que não suporta mais, creia que nesta hora o Senhor está enviando anjos. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que eles o protejam em todos os seus caminhos e o segurem pela mão. Aleluia! E você então pisará na cabeça da serpente. Você derrotará todo o mal que tem se levantado contra você e contra a sua família. Então nós vamos orar agora. Nós já estamos encerrando o salmo, mas por favor não saia, para que a bênção do Senhor repouse sobre ti em todo momento. Ore assim comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que há momentos em que achamos que não vamos suportar. Por isso nós clamamos, ó Deus, envia os teus anjos agora. Dá ordens a eles, Pai, para nos proteger em todos os nossos caminhos, para nos guardar, nos guiar e nos fortalecer. Ó meu Pai, sozinhos não conseguimos, mas com os teus anjos ao nosso lado, nós podemos pisar na cabeça do inimigo e seguimos firmes em direção à eternidade. A tua palavra diz que o Senhor envia os teus anjos para proteger aqueles que hão de herdar a salvação. E nós tomamos posse dessa promessa. Ainda que nós não consigamos ver o que está acontecendo no mundo espiritual, nós cremos que o Senhor está nos guardando e nos dando livramentos agora. Por isso eu te peço, meu Pai, abençoa cada pessoa que está participando desta oração. Guarda-os de todo tropeço, engano e mentiras de Satanás. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. E agora, irmãos, chegamos aos versículos finais do Salmo 91. Nós vamos ler os versículos 14 ao versículo 16, que diz assim: Porque Ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade eu estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhes darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Jesus disse que todo aquele que vai até Ele, de forma alguma Ele lançará fora. Então nada e ninguém pode te tirar das mãos do Senhor. Ele te ama de verdade. Ele já demonstrou e já provou o seu amor por você quando Cristo foi até o fim, quando Cristo sofreu pelos seus pecados, quando Ele derramou o seu sangue puro e sem mancha, porque Ele não tinha pecado. Mas Ele fez isso por amor a você. E Ele mesmo agora está te protegendo. Eu vou te resgatar, eu vou te proteger, eu vou te dar resposta. E na adversidade
eu estarei contigo para livrá-lo. Aleluia! Então creia nessa promessa maravilhosa do Senhor e faça essa última oração comigo. Ore assim: Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos sustentou até aqui. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, porque senão nenhum de nós sobraria, todos nós estaríamos condenados. Mas Jesus, nós colocamos a nossa fé em Ti nesse momento. Nós cremos que Tu és o nosso Senhor e Salvador, o único que pode nos dar a vida eterna, porque o Senhor ressuscitou e está à direita do Pai. Senhor, mesmo sem merecer, nós confiamos na Tua graça e misericórdia. E eu te peço aqui agora, Pai, que cada uma dessas pessoas possam ser testemunhas vivas, para que outros também possam Te conhecer. Faça com que esse vídeo, meu Pai, alcance multidões, milhares e milhares de pessoas, Pai, que estão angustiadas, sem esperança, sem Deus neste mundo. Nós queremos a cada dia, meu Pai, nos aproximarmos de Ti através de Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. É em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados, se vocês chegaram até aqui, eu quero agradecer a você que se dedicou a buscar mais ao Senhor. A Bíblia diz que todos aqueles que o buscam de todo o coração o encontrarão, e Ele fará morada e fará maravilhas na sua vida. Amém? Não deixe agora de compartilhar, eu tenho certeza que o Senhor estará te usando na vida de muitas pessoas que talvez não tenham o costume de orar, mas esse vídeo aqui pode ser a porta de entrada para que o Senhor Jesus complete a obra na vida delas. Amém? Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.